Olá, nossa aula de hoje será referente à parte administrativa da gestão e organização de eventos esportivos. Quanto aos objetivos da aula, vamos identificar a origem da administração, conhecer o conceito, além disso, identificar e discutir as ferramentas administrativas que estão relacionadas à gestão e organização de um evento esportivo. Contextualizando, entendemos que qualquer evento, por menor que seja, deve ter algum processo administrativo envolvido. E aí, começamos a entender que diversas empresas, clubes, instituições, escolas ou até mesmo empresas relacionadas à gestão e organização de evento, como acontece os seus fatores de sucesso ou insucesso nesse processo de gestão. Vale salientar que hoje cada vez mais existe uma alta divisão de trabalho. Assim, os processos administrativos se tornam cada vez mais complexos. Como lembrado, na organização e gestão do primeiro evento das Olimpíadas em 1896 no período moderno. E depois, como foi mostrado na aula anterior, a organização complexa que já foi gerida nas Olimpíadas de 2016, realizado aqui no Brasil. Qual a origem da administração? Bem, autores acreditam que surgiram desde a pré-história com as primeiras divisões de trabalho. Conversamos também na aula anterior sobre, por exemplo, a construção de uma pirâmide. Imagine, nesta construção, ter cerca de 100 mil homens com duração de 20 anos, não utilizar polias ou rodanas para levantar as diversas peças e blocos, que foram mais de 2 milhões, e ter um peso médio por bloco de 2 toneladas. Algo que realmente necessita de um processo de gestão para a realização da construção de uma pirâmide. Vale salientar que uma grande quantidade de povos influenciaram nessa origem desse processo administrativo. A Grécia Antiga, por exemplo, foi muito importante. Autores como Sócrates, Platão e Aristóteles são bastante conhecidos de hoje terem sido os iniciantes da teoria geral da administração. Revoluções que aconteceram ao longo da história também fizeram parte disto, como, por exemplo, a Revolução Industrial, que sofisticou as relações dos bens de produção e os trabalhadores, com uma classe muito grande de divisão de trabalho. Só que, ao longo dos anos e ao longo de toda a história, grandes filósofos e teóricos também contribuíram para formar esse processo administrativo. Nos eventos esportivos, a gente pode utilizar algumas das variáveis básicas da teoria geral da administração, como as tarefas, as estruturas, as relações pessoais, o ambiente e a tecnologia. As tarefas são relacionadas às atribuições das comissões e os objetivos que têm a se alcançar. Ao realizar as comissões, é preciso entender e separar essas tarefas para as pessoas que vão participar da gestão e organização de evento. As estruturas têm a ver com a estrutura organizacional, com a infraestrutura e entre outros fatores. As relações pessoais têm a ver com a relação com o público, com a equipe, com o contato interno e externo e entre outros. O ambiente tem a ver com o local de trabalho, o clima que você vai gerar no evento, os espaços de disputa e entre outros. A tecnologia tem a ver com os equipamentos, os sistemas de disputa, os procedimentos a serem realizados e entre outros. Então, na organização de um evento, deve-se tomar conta das variáveis básicas da teoria geral da administração para um evento esportivo. Repetindo, as tarefas, estruturas, relações pessoais, ambiente e tecnologia. Por exemplo, as estruturas, como podemos ver aqui, a estrutura organizacional do evento que acontece na Universidade do Vale do São Francisco, podemos ver a divisão de salas, a divisão das atividades, como mesas redondas, temas livres, haverá um coffee break, módulos temáticos. Porém, as estruturas têm a ver com as tarefas, uma vez que cada uma dessas estruturas organizadas vão ter tarefas específicas para serem realizadas. Além disso, haverá uma quantidade e diferenciação de relações pessoais na fala e no trato com as pessoas que estarão na mesa redonda, no tema livre, no módulo temático, no coffee break, nas sessões de painéis. Além disso, cada um desses locais vão ter ambientes diferentes e tecnologia, ou seja, as próprias ferramentas básicas que são utilizadas na teoria geral da administração no processo de gestão e organização de evento, elas também se interrelacionam. Pensando nisso, qual seria o conceito de administração?
Administração é interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em uma ação organizacional por meio do planejamento, da organização, da direção e do controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis de organização, a fim de alcançar tais objetivos de maneira mais adequada, pensando sempre nas 5 variáveis básicas da teoria geral da administração. Ou pode ser conceituada como a harmonia entre um conjunto de 4 processos, que seria o planejamento, a organização, a liderança e o controle, indo em direção aos objetivos traçados. Pensando nas ferramentas administrativas ou nas funções administrativas, nas funções de um administrador, temos o planejamento, a organização, a liderança e o controle, como foi comentado na conceituação do processo administrativo. É importante lembrar que no planejamento, se você não sabe para onde está indo, todos os caminhos o levarão para lugar algum. Ou seja, o planejamento é algo extremamente importante para que tenhamos uma linha de direção para realizar um evento esportivo. Pensando nisso, o planejamento é algo que evita o acaso, diminui as incertezas, imprevistos e improvisos. Além disso, auxilia no bom funcionamento econômico. Com bom planejamento, é possível evitar gastos desnecessários. Todo evento é organizado com base no planejamento. Se você não planejar, possivelmente há uma grande chance do evento não ocorrer bem. Pensando nisso, o objetivo de um planejamento é realizar uma atividade de maneira eficiente e eficaz. Eficiente é aquilo que é bem feito. Eficaz é aquilo que precisa ser feito e de maneira competente para resolver o problema. Por exemplo, faltando energia, temos 2 situações. Durante um evento, falta energia. A primeira ação seria ligar para a empresa de eletricidade e apenas aguardar. Ligar para a empresa seria eficiente, foi bem feito. Aguardar seria algo que não é eficaz, pois o evento ia parar e principalmente ia demorar muito tempo para retornar. Em uma ação 2, no planejamento, foi previsto a contratação de um gerador. Na ação 2, ao faltar energia, foi ligado o gerador. E possivelmente pode ter ligado também para a companhia de eletricidade para que a energia voltasse e assim continuar o evento. Desta forma, na ação 2, temos uma atividade que é eficiente e é eficaz para que o evento seja continuado de forma ok. Por isso, no planejamento é preciso ter pesquisa, programação, execução e avaliação. A pesquisa seria uma verificação, análise e avaliação das condições e possibilidades de algo que pode acontecer no evento. A programação é a elaboração do planejamento, a partir das informações contidas na pesquisa. A execução é o cumprimento daquilo que foi planejado desde o início no seu passo a passo. E a avaliação é uma atividade permanente, pois a avaliação ela deve acontecer antes, durante e após o evento, para que as atividades que foram planejadas através da pesquisa realmente tenham sido realizadas. Nesta imagem a seguir, temos um processo de avaliação efetivamente analisado. Então, para cada uma das categorias, temos ruim, médio, bom ou excelente. Ou seja, atividades que estão relacionadas com as variáveis básicas da teoria geral da administração. Tarefas como as atividades desenvolvidas no evento, se foram boas, médias, excelentes ou ruins, como a estrutura, que estão relacionadas com a estrutura e a organização geral do evento, as relações pessoais, que está na imagem sobre o trabalho ético e respeitoso, o ambiente, como foram realizados os eventos e a expectativa, e a tecnologia, tudo aquilo que foi utilizado dentro do evento para ser avaliado. Um lembrete: um planejador é uma pessoa de expectativa e, logicamente, a previsão é uma das maiores características dessa pessoa. Vale salientar que, além disso, é importante a curiosidade, perspicácia, dedicação e habilidade de redação. Cabe salientar que a habilidade de relação é importante uma vez que irá haver a redação de um projeto, e o projeto é bastante importante para a captação de recursos para que o evento possa ser realizado. Pensando nessas características, dentro do seu material existe uma grande quantidade de documentos extras para ser realizada a leitura. Dentre eles,
temos esse documento, no qual mostra as competências, o perfil e a formação de um gestor esportivo, especificamente em academia de ginástica, mas que pode ser traduzido para outro público. Como resumo, temos que muitos gestores esportivos não são profissionais da educação física. Poucos possuem pós-graduação em gestão esportiva, a maioria deles são do sexo masculino e muitos deles não há um perfil claro, pois depende do ramo da utilização do evento, como eventos de recreação, eventos de produção de corridas de rua, eventos infinitos que podem ter diversas características. Dentre eles, é importante ver que o gestor esportivo necessita de busca de oportunidades, iniciativa, correr riscos calculados, a exigência de qualidade na eficiência e na eficácia das atividades, persistência e comprometimento, busca de informações e estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático em todo o evento, ou seja, avaliação permanente, persuasão, rede de contatos e independência para realizar diversas ações, autoconfiança e competências no segmento que será realizado o evento esportivo. Pensando nisso, não existe um modelo padrão de planejamento. A sugestão é título, objetivo, desenvolvimento, estratégias, orçamento, recursos e cronograma. Podem ter menos ou mais características, o importante é que seja o máximo de detalhe possível. E neste detalhamento é importante dizer o que pretendemos alcançar, em quanto tempo, como poderemos alcançar, o que fazer, qual a sequência, quais os recursos e como avaliar o antes, o durante e o após. Pensando nisso, você poderá fazer um planejamento estratégico, tático e operacional. Planejamento estratégico define para onde vamos, e isso pode ter um longo prazo. Planejamento tático é o que vamos fazer, isso deve ser com a periodicidade de semanas ou de meses, e o operacional é efetivamente como vamos fazer, que pode ser de dias ou apenas horas, ou seja, o curto prazo. Efetivamente, como é que será o planejamento de realização. Pensando na segunda função administrativa, a organização